Barcelona tá se reforçando muito, trazendo craques como o Christensen do Chelsea, Rafinha do Leeds e até mesmo o Robert Lewandowski, que levou o prêmio de melhor jogador do mundo pela FIFA 2 vezes seguidas. Mas no ano passado, um dos caras mais importantes da administração do clube disse que se o Barcelona fosse uma empresa normal, estaria falindo e fechando as portas de tanta dívida. Mas então, como que o Barcelona entrou nessa dívida gigantesca? E como que consegue trazer esses jogadores todos? É o que vamos ver nesse vídeo. Mas antes de falar como o Barcelona entrou nessa situação precária e mesmo assim tá montando um dos times mais fortes do mundo, quero dar uma dica pra você que quer ser um youtuber. E assim, pra tu fazer um vídeo pra internet, uma das coisas mais importantes é ter uma boa edição. Só que se você acha que editar é difícil, quero mostrar pra vocês um programa muito legal que vai transformar o seu canal, o Filmora 11. O Filmora te dá uma experiência criativa de edição de vídeo, é muito fácil de usar e tem recursos muito bons. Primeiro que logo de cara, você já pode escolher até 115 opções de modelos de vídeo pra seguir, onde tu só coloca o que gravou e o programa automaticamente faz transições e edições muito boas pra você. Olha que legal que fica. Mas tem muito mais. Se você não quiser usar o modelo, pode editar por si mesmo, porque ele é realmente muito fácil de usar. Olha só essa função. Ela se chama rampa de velocidade. Tu escolhe uma das opções e ela deixa o teu vídeo com um efeito bem cinemático, acelerando e colocando em câmera lenta automaticamente. Tu personaliza como quiser. E além disso, também pode colocar esses modelos muito da hora para introdução no final de um vídeo de viagem e muito mais. Tem mais de 50 modelos para escolher. E se tu quiser aprender mais sobre como editar os vídeos, a Filmora tem um canal próprio no YouTube mostrando vários tutoriais para te ajudar a melhorar muito os seus vídeos. Então o que você tá esperando? Faça mais do que editar e baixe o Filmora 11 de graça. O link tá aqui na descrição. Corre lá! Então tá, voltando pro Barcelona, antes de ver como estão conseguindo trazer vários reforços, a gente tem que entender como que eles quebraram, né? Tipo, como é possível um clube desse tamanho entrar numa crise tão grande? Então, pra falar dessa queda gigantesca do Barça, a gente tem que voltar lá atrás, pra 2014, quando um cara chamado Josep Maria Bartomeu assumiu como presidente do clube. Aí com ele, logo de início, foi um sucesso. O Bartomeu contratou o técnico Luis Henrique, trouxe o Luis Suárez pra fazer o trio de ataque dos sonhos. Em 2015, o Barcelona conquistou simplesmente a tríplice coroa. Levaram a La Liga, Copa do Rei e Champions League, além de ganharem também a Supercopa da UEFA e o Mundial de Clubes de 2015. Imagina! Aí no ano seguinte, 2016, o Barça não ganhou a Champions de novo, caiu pro Atlético de Madrid, pelo menos foi campeão da La Liga e da Copa do Rei de novo, e em 2017 não conquistaram a Champions também. Teve aquela virada histórica contra o PSG, mas depois perderam pra Juve. Só que aí, na metade de 2017, o Luis Henrique não renovou com o clube, trocaram de treinador, trazendo um cara chamado Ernesto Valverde, e fizeram também o que é até hoje a maior venda da história do futebol. Venderam o Neymar pro PSG por 222 milhões de euros. Mano, olha esse valor, que coisa absurda. Agora o Barcelona tava com uma grana incrível, né? Mas aí, ao invés de irem com calma, os caras foram lá e fizeram simplesmente uma das maiores compras da história, trazendo o Dembélé por 140 milhões de euros. Tipo, mais da metade da grana do Neymar já ficou ali. Aí, alguns meses depois, os caras trouxeram Coutinho do Liverpool por 135 milhões. Sim, daquilo tudo que ganharam com a venda do Neymar, eles gastaram tudo e mais um pouco com apenas 2 jogadores. E além deles, os caras também fizeram contratações menos badaladas e que foram muito caras, como o Nelson Semedo por 35 milhões. No ano seguinte trouxeram Lenglet por 35 milhões também. E na temporada 2019 e 20 fizeram outra contratação monumental. Trouxeram o Griezmann do Atlético de Madrid por incríveis 120 milhões de euros. Sim, e na mesma janela de transferência ainda trouxeram De Jong por 86 milhões, Junior Firpo por 20 milhões e lá vai. Olha que gastança. Mas o que mais pesava o clube não era nem as compras, e sim os salários dos jogadores. Pra tu ver, o que o Barcelona gastava de salário na temporada 16-17 era 471 milhões de euros, e quando chegou na temporada 2019 e 20, o número já chegava a 759 milhões. Eles renovavam contratos com jogadores mais velhos e pagavam muito mais que os outros clubes. Imagina, tudo isso só pra manter o elenco que já tava lá. Mas tudo bem, porque o Barcelona também era o time que mais ganhava dinheiro, chegando a bater recordes que passavam de 1 bilhão de euros em faturamento. Eles gastavam muito, mas também ganhavam muita grana e a perspectiva era só aumentar. Só que aí aconteceu o que nem o mais pessimista torcedor imaginava: uma pandemia mundial. O Bartomeu já tava levando o Barça pra gastos insustentáveis, e antes mesmo da pandemia já estavam começando a ter dificuldades. Também deviam um monte por causa de empréstimos que fizeram e etc. Aí quando aconteceu o lockdown, o negócio foi simplesmente catastrófico. Mano, antes da pandemia, o Barça calculava que ia ter um faturamento de mais de 1 bilhão. Aí sem tua
torcedores no estádio, museu fechado e tudo mais, tiveram uma queda de ganho gigantesca e entraram numa crise histórica. Aí se a situação financeira já não tava boa, dentro de campo o negócio tava muito ruim também, acumulando cada vez mais vexames. As humilhações começaram em 2017, quando tomaram aquela goleada do PSG, mas conseguiram virar. Aí depois levaram 3-0 da Juve e foram eliminados. Depois, no ano seguinte, eles caíram fora da Champions, tomando 3-0 da Roma. No ano seguinte foram humilhados pelo Liverpool por 4-0. Em 2020, quando o confinamento revelou os graves problemas do Barça, eles foram encarar o Bayern de Munique e levaram sua maior goleada em campeonatos continentais na história, 8-2. Que vexame gigantesco. Esse jogo contra o Bayern mostrou pra todo mundo que o Barça tava arrasado. Tipo, quando saiu Xavi, Iniesta e tal, não vieram substitutos à altura e os seus jogadores mais caros da história começaram aquele jogo no banco. E pra ser mais humilhante ainda, o Coutinho, que tinha sido emprestado pro Bayern, foi lá e marcou 2 gols contra o seu clube. Tipo, nem na Espanha levaram alguma taça. Então, pela primeira vez desde 2008, o Barcelona terminava a temporada sem títulos. Não ganhou nada. E tudo isso fez com que seu maior jogador de todos quisesse sair do clube. O Messi comunicou o Barça que queria vazar porque não viu um projeto esportivo ali, tá ligado? Mas ele tinha contrato até 2021, então acabou sendo obrigado a ficar. Tava tão ruim que naquele mês, torcedores ainda foram na frente do Camp Nou protestar contra a diretoria. E mais de 20 mil membros do Barça assinaram uma petição pedindo pro presidente Bartomeu sair. Tava desse nível. Então, com tanta crise, em outubro de 2020, ele decidiu finalmente deixar o comando do Barça. Depois de 6 anos, ele renunciou e toda a sua diretoria saiu do clube. E aí, pra não deixar sem presidente, colocaram um interino no lugar chamado Carles Tusquets e em março de 2021 aconteceu novas eleições. Aí quem foi eleito pra pelo menos tentar salvar esse clube foi um cara que já tinha ficado anos na presidência e voltou, o Joan Laporta. O Laporta tinha sido presidente do Barça de 2003 até 2010 e na gestão dele o clube tinha ganhado 2 Champions, o Messi subiu da base, Pep Guardiola assumiu como treinador e etc. Era um cara muito experiente. Aí quando ele assumiu, viu o verdadeiro estrago que o Bartomeu tinha deixado. Pra tu ter noção, só o salário dos jogadores já tomava quase 100% de tudo que o clube ganhava. E na La Liga tem uma regra de salários que não pode pagar mais do que ganha. Então em agosto de 2021, mesmo com o Messi mudando de ideia sobre sair e querendo renovar, o Barcelona literalmente não tinha como inscrever ele. Se inscrevesse o Messi, passaria do teto de salário. Então o craque argentino, que se tornou um dos maiores jogadores da história, deixava o Barcelona. Isso foi um baque gigantesco. O principal símbolo do clube simplesmente saía e a camisa 10 ia pro Ansu Fati. Pois é, então todo mundo já sabia que a situação tava horrível. Mas aí fizeram uma investigação pra saber como tava realmente e ficou revelado que quando o Laporta assumiu em março de 2021, o clube tava tão mal que se fosse uma empresa tava falindo. Sabe quanto de dívida que eles encontraram? 1,35 bilhão de euros. Isso dá mais de 7 bilhões de reais. Como que pode um negócio desse? Além de vários outros problemas. Só que assim, mesmo devendo tanto, o Barcelona ainda é um clube de futebol e não podem parar de contratar jogadores. Se deixassem um time fraco, aí sim que não sairiam do buraco. Então, pra temporada 2021-22, contrataram caras como Memphis Depay e Aubameyang, que vieram de graça e com um salário reduzido, e fizeram uma contratação gigantesca, trazendo o Ferran Torres do City por 55 milhões de euros. Sim, gastaram muito. Ele é uma promessa na real. Mas esportivamente, essa temporada 21-22 também foi um desastre. Eles não conquistaram nenhum título e caíram na fase de grupos da Champions. A última vez que o Barça tinha caído na primeira fase tinha sido na temporada 2000-2001. Pois é, aí essa eliminação e um começo ruim na La Liga fez o então técnico Ronald Koeman ser demitido e trouxeram um cara que promete salvar o futebol do clube, o Xavi. O Xavi estava treinando o Al Sadd do Catar e teve muito sucesso. Então agora veio pra Catalunha tentar recuperar os bons anos de futebol do Barça. Mas o clube ainda precisava de muito dinheiro para comprar jogadores e inscrever os que já tinham fechado acordo. Então nesse ano, o presidente Laporta fez vários negócios muito importantes para o clube ganhar mais grana. Primeiro que conseguiram uma parceria milionária com o Spotify, que não só coloca a marca na camisa, mas também muda o nome do estádio para Spotify Camp Nou. Pela primeira vez na história, o Barcelona colocou uma marca no nome do estádio. Aí eles também venderam 50% dos direitos de um negócio chamado merchandising. Tipo, tudo que vendem nas lojas físicas do Barcelona, no site deles e tal. Antes o Barça ficava com 100% de tudo, mas agora, vendendo metade desses merchandising, o Barça vai ficar com só 50% de uma venda de camisa, por exemplo. Mas vão ganhar uma bolada gigantesca agora para aliviar as contas. E o
Barcelona fez vendas mais fortes ainda. E o mais impactante delas foram os chamados direitos de transmissão. Cara, como os jogos são transmitidos na TV, por emissoras e tal, o clube recebe uma grana muito boa por essas transmissões de partidas. Mas agora, precisando de dinheiro, o Barcelona vendeu 1/4 desses direitos para um fundo americano. Eles vão dar 1/4 da grana de transmissão para esses investidores por um período de 25 anos. Pra tu entender melhor, com esses direitos, eles iam ganhar muita grana no longo prazo, mas precisavam de dinheiro hoje. Então venderam 25% de cada uma das próximas 25 temporadas e receberam tudo hoje. Acho que você entendeu. No longo prazo, eles vão acabar deixando de ganhar muita coisa. Mas fazer o que? Eles precisam de grana hoje. Então receberam uma bolada absurda. Como falei, o Barça não pode simplesmente parar de investir nos jogadores. Porque se fizerem isso, simplesmente não vai ter mais turista no estádio, o clube perde visibilidade, não ganham premiações de torneios, etc. Eles têm que fazer a roda funcionar. Então agora, com essa grana extra das vendas, o Barcelona fez contratações incríveis, como o zagueiro Christensen e o meia Kessié, que vieram sem custos, mas ainda tem um salário para pagar. E as transferências mais badaladas foram Rafinha do Leeds por 58 milhões e simplesmente o cara que foi 2 vezes o melhor da FIFA e que marcou 50 gols na última temporada, Robert Lewandowski. Que loucura, o Leva é jogador do Barcelona. Ele foi anunciado numa turnê nos Estados Unidos. Mano, o Leva era exatamente o que o Barcelona precisava. Pra tu ter noção, na temporada 21-22 ele marcou 50 gols. E sabe quantos gols fizeram os maiores artilheiros do Barça na última temporada? 13, que foi o Memphis Depay e o Aubameyang. Pois é. Então agora pra temporada 2022-23, o Barcelona montou um time muito forte e tenho certeza que vão brigar por todas as taças. Eu não ficaria muito espantado se alcançassem a semifinal ou até a final da Champions, tá? Vamos ver. Vai demorar pro clube se recuperar totalmente, mas devagarzinho eles vão indo. E aí, o que você achou do vídeo? Gostou? Então comenta aqui embaixo. E se quiser continuar aqui no canal, dá uma olhada nos meus outros vídeos. Sei que vai gostar muito. Então, beleza? Valeu e tchau!